Gente, bom dia, tudo bem? Ou boa tarde ou boa noite, mas para mim bom dia, estou no café e estou analisando uma situação de trabalho onde pássaros, onde o cliente, né, agiu de má fé e também ocorreu um erro com a transportadora que faria a coleta. Então vamos lá para entender, né, o que aconteceu. Há tempos atrás vendemos um violão para um cliente, um instrumento. A gente trabalha com instrumentos musicais e tal. O que acontece? Ele alegou que chegou com um defeito. Então, tudo bem, né? Lá no Mercado Livre. Aí ele abriu a reclamação, a gente abriu a solicitação de coleta com a transportadora. Hoje é dia 10 de janeiro, então isso foi dia 16 de dezembro, quando pedimos a coleta. E a transportadora não coletou, por causa de fim de ano, talvez, ou algum erro operacional. E o cliente também não se manifestou mais, né? Nós entramos de recesso e até então estava tudo certo. Ontem, entrando em contato com o cliente, ele falou que o Mercado Livre devolveu o dinheiro para ele e como não foi coletado, ele vendeu o instrumento. Então ele recebeu o dinheiro de volta e ele não guardou o instrumento que a gente ia coletar. No cadastro dele não tinha telefone, tanto que a emissão da nota fiscal não tinha telefone. Todas as informações para contextualizar o negócio, né? Então, com esse problema, o que aconteceu? Ou o cliente agiu de má fé, né? Porque ele não iria vender um produto que não é dele, né? Pelo menos pela ética e pela boa moral. Fui olhar, né, o Instagram e as coisas, né? Contato, porque a gente procura o nome, né? A pessoa músico de igreja, disse evangélico, que segue a palavra de Deus, com filhos. Então é uma moral para botar a moral não, como que é? É um grande exemplo para você dar para sua igreja como músico, como ministro de música, seja qual for a religião, ou para os seus filhos, principalmente, seja, né, ou filha, que é o caso dessa pessoa. Um exemplo de alguém que tira vantagem de situação. Estou nem falando pela situação da legalidade ou não, do Mercado Livre fazer essas peripécias, essas artes ou não, mas pela idoneidade, não, pela índole da pessoa, melhor, falar palavras que eu conheça, né? Então isso vai da índole de um bom cristão, de alguém que quer ser melhor para os outros, alguém quer seguir a palavra de Deus. E então o que acontece? Às vezes as pessoas reclamam de governo, reclamam de patrão, de empresa, reclamam de Deus, reclamam de tudo, né? Acham responsável pelo problema delas. Mas a pequena corrupção, os pequenos problemas da vida começam nessas situações. Se ele não foi justo, provavelmente não, né? Algo vai compensar isso, mas a questão que fica, né, no nosso canal aqui, a gente não tá para julgar ninguém, mas tá para refletir que será que se eu me colocando no lugar da pessoa, se eu comprei um produto, não gostei, ou estragou, ou veio, né, transporte. A gente sabe que as pessoas às vezes trabalham de má vontade, quase sempre, jogam, estragam, apesar de não estar defeituoso, né, pelas fotos que mandou e tal. Mas será que a gente não reclama e externaliza a responsabilidade para outras coisas, para outras pessoas, fica procurando culpados ao invés de assumir a responsabilidade? Será que esse cara está dando um bom exemplo para o filho dele, um bom exemplo para as pessoas que frequentam a igreja dele, fazendo um negócio desse? Pode nem chegar a ele nem saber, né? A gente não pode citar nomes por questões jurídicas, mas se faz isso com algo, né, nesse nível, será que ele está passando bons valores para o filho, para a filha principalmente? É isso que preocupa, porque aqui no Brasil nós temos a cultura de tirar vantagem, a cultura de estar sempre querendo ser melhor, tirar vantagem. Tem um estudo que eu acho interessantíssimo. As pessoas, é apresentado a um grupo de pessoas, são 100 pessoas, se elas querem ganhar 100 mil por mês, né? Mas o vizinho dela ganhar 150, todos os parentes, amigos ganhar 150 todo mês e ela ganhar 100. Ou se ela prefere
ganhar 50 e que todos os parentes, amigos e vizinhos ganhem 40 mil por mês, né? É outros números, mas a proporção é essa, só para a gente entender. E acredite que as pessoas preferem ganhar menos, né, receber menos dinheiro para que os outros tenham menos, para inferiorizar os outros. Então isso é um grande problema. Quando a gente aprende que as pessoas ao nosso redor têm que prosperar para a gente prosperar, a coisa funciona, a vida vai para frente. Agora, quando nós ficamos focados em querer ser melhor, ter status, e para chegar, não tem nada de errado em ser muito bom, de ser ótimo, de ser rico, multimilionário, é ótimo, é necessário, mas sem pisar em ninguém. Nós não podemos fazer o mal para crescer, né? No caso do cara ali, sei lá, deve ter vendido por 3 mil reais, se é que vendeu, mas enfim, é um valor que acaba estragando o caráter de uma pessoa, né? Então, seu caráter vale 2 mil, 3 mil, 500 reais, 10 mil reais, é isso que eu quero questionar e fazer pensar. Quantas coisas pequenas nós somos, e eu falo por mim mesmo, né? Às vezes aquele troco de mercado, 10 centavos, 20 centavos que te deram a mais, R$1 a mais. Às vezes obter uma vantagem, deixar de dar uma informação, de assumir a responsabilidade de algo prejudicando alguém. Isso são pequenas coisas, pequenas corrupções que nós, pequenos delitos que nós cometemos e que vai acabando criando uma grande rede de problemas. Essa pessoa, imagina o exemplo que ela está dando para o filho, né? E provavelmente se gabando, o Mercado Livre devolveu o meu dinheiro, aí agora me saiu de graça e vou fazer um dinheiro, a gente vai fazer festa final de ano com esse dinheiro. Sei lá, é uma possibilidade, é bem provável, porque pessoas com uma índole desse nível é bem provável que faça isso. Mas enfim, outra coisa é as questões financeiras, né? Tem algumas pessoas que me devem alguns valores, são questão de vendas de produtos, né, para conhecidos, amigos que estão trancados e tal. E aí ficam sempre inventando desculpas para pagar. Esse mês não deu, esse não sei o que, aquele não sei o outro. Sabe o que acontece quando as pessoas não priorizam pagar suas contas e não ficam gratas com isso também? Porque se você está pagando uma conta, você tá entrando dinheiro, está recebendo. E o que acontece? Elas estão sempre ferradas financeiramente. Olha que é interessantíssimo. Eu já estive ferrado financeiramente há uns anos atrás, né, por conta de más escolhas quanto a sócios, a empresas, a falta de conhecimento, de preparo para gerir o negócio. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que fui colocando a casa em ordem devagarzinho. E tudo é um processo, tudo são coisas que a gente vai aprendendo durante a vida. E eu vi que depois que eu comecei a colocar as coisas em dia, no lado financeiro mesmo, tudo melhorou. Tudo ao meu redor, as coisas começaram a fluir, começaram a evoluir. E isso é na vida de qualquer pessoa. Quando você bota a cabeça em ordem, as suas finanças ficam em ordem, o seu casamento fica em ordem, a sua relação com filhos fica em ordem. Então, nós temos que parar de querer tirar vantagem de tudo, de todos e em todas as situações. Tá? Temos que aprender a perder também. E esse perder que eu digo é perder uma discussão, às vezes, que é melhor vencer uma discussão com a esposa ou ficar de bem, digamos assim, né? Sentar lá, conversar. É difícil a gente vencer o ego nessas situações e em várias situações da vida, mas nós temos que analisar que os pequenos atos que nós fazemos e nós renunciamos a nós mesmos, nosso ego, nosso dia a dia, nosso orgulho, quando nós renunciamos a isso em prol de melhorar a situação, tanto financeira quanto de casal, né? Estou falando isso num modo geral, na relação com Deus, na relação com a igreja, com quem frequenta, na relação com pais, com irmãos, com amigos. Então, quando a gente deixa o orgulho um pouquinho de lado, então a vida começa a fluir, a funcionar. E acredito que isso faça uma diferença tremenda para a gente poder ter uma vida melhor. Então, vamos cuidar com os pequenos atos. Eu tento me policiar todos os dias, cometo muitos erros e tento aprender com os erros, e esse foi um deles, né?
chamo a responsabilidade porque a autorresponsabilidade é o que faz as vidas mudarem. E eu, quando não tinha autorresponsabilidade, morava num lugar ruim, tinha opções ruins, porque não tinha dinheiro para sair, para passear, para dar presentes para minha esposa, para o meu filho, comprar as coisas legais. Não tinha tempo, porque ficava indo para bar, ficava tocando violão por aí e tal. Quando eu ajeitei a minha mente, a minha vida ao redor começou a ajeitar. Então, diga aí o que você acha dessas situações, dessas pequenas corrupções que nós mesmos, né, que nós cometemos, e coisas que nós mesmos danificamos na nossa vida, assim como eu fazia com a minha. E acredito que nós estamos aqui para fazer um mundo melhor para outras pessoas e também para viver uma vida extraordinária. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.